Audiobook do livro Inclusão Escolar. O que é? Por quê? Como fazer? Parte 3.1. Como fazer a inclusão escolar? A inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernizar e reestruturar a natureza atual da maioria de nossas escolas. Isso acontece à medida que as instituições de ensino assumem que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é ministrado e de como a aprendizagem é concebida e avaliada. Nas redes de ensino público e particular que resolveram adotar medidas inclusivas de organização escolar, as mudanças podem ser observadas de três ângulos: o dos desafios provocados por essa inovação, o das ações no sentido de efetivá-las nas turmas escolares, incluindo o trabalho de formação de professores, e, finalmente, o das perspectivas que se abrem à educação escolar, como implementação de projetos inclusivos. Na base dessas mudanças está o princípio democrático da educação para todos. Para mudar as condições excludentes de nosso sistema escolar, enfrentam-se inúmeros desafios. Recentemente eu proferi uma palestra para um grupo de professores que quiseram me apertar contra a parede. No momento das perguntas, senti que não seria fácil conter a ira dos que se aproveitam desse espaço para colocar em apuros os palestrantes e ganhar plateia com posições contrárias às da mesa. Um jovem professor tomou a palavra e me disse: a escola que a professora está se referindo não é uma utopia, uma fantasia, ou melhor, a escola ideal? Nós enfrentamos todos os dias a realidade da sala de aula e acho que estamos falando de escolas muito diferentes, não é? Eu respondi mais ou menos o que segue. Penso que exatamente o contrário. Penso que seja exatamente o contrário. Quem está sempre falando e imaginando a escola ideal parece-me ser o senhor e tantos outros que me julgam utópica, idealista. Eu falo de um aluno que existe concretamente, que se chama Pedro, Ana, André. E eu trabalho com as peculiaridades de cada um e considerando a singularidade de todas as suas manifestações intelectuais, sociais, culturais, físicas. Trabalho com alunos de carne e osso. Não tenho alunos ideais. Tenho simplesmente alunos e não almejo uma escola ideal, mas a escola tal como ela se apresenta, em suas infinitas formas de ser. Não me surpreende a criança, o jovem ou o adulto nas suas diferenças, pois não conto com padrões e modelos de alunos normais que aprendemos a definir nas teorias que estudamos. Se eu estivesse me baseando nessa escola idealizada, não teria resistência de tantos, pois estaria falando de uma escola imaginada pela maioria, na qual, por certo, não cabem todos os alunos, só os que se encaixam em nossos pretensos modelos e estereótipos. A escola real, aquela que não queremos encarar, coloca-nos, entre muitas outras, essas questões de base que insisto em apontar. Muda a escola ou mudam os alunos, para se ajustar às suas velhas exigências. Ensino especializado para todas as crianças ou ensino especial para algumas. Professores que se aperfeiçoam para exercer suas funções, atendendo às peculiaridades de todos os alunos ou professores especializados para ensinar aos que não aprendem e aos que não sabem ensinar. Mudar a escola e, mais precisamente, o ensino nela ministrado é encarar a escola real. Esse é o nosso alvo e o grande problema da educação destes novos tempos. São muitas as frentes de trabalho, concentrando-se nossas principais tarefas em recriar um modelo educativo escolar, tendo como eixo o ensino para todos. Reorganizar pedagogicamente as escolas, abrindo espaço para que a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito crítico sejam exercitados nas salas de aula por professores, gestores, funcionários e alunos, porque essas são habilidades mínimas para o exercício da cidadania. Garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender, bem como um ensino que não exclui nem só reprova a repetência. Formar, aperfeiçoar e valorizar o professor a fim de que tenha condições e estímulo para enfrentar o ensino sem exclusões e exceções. Essas tarefas serão comentadas a seguir. Recriar um modelo educativo. Não se pode encaixar um projeto novo, como é o caso da inclusão, em uma velha matriz de concepção escolar. Daí a necessidade de recriar um modelo educativo vigente. As escolas que reconhecem e valorizam a diferença de todos têm projetos inclusivos de educação e o ensino que ministram diferem radicalmente do proposto para atender às especificações dos educandos que não conseguem acompanhar seus colegas de turma, por problemas que vão de deficiências até outras dificuldades de natureza relacional, motivacional ou cultural.
Nesse sentido, elas contestam e não adotam o que é tradicionalmente utilizado para lidar com a diferença nas escolas. As adaptações de currículos, a facilitação das atividades e os programas para reforçar aprendizagens, ou mesmo para acelerá-las em caso de defasagem de idade e série escolar. Superar o sistema tradicional de ensinar é um propósito que temos de efetivar com toda urgência. Essa superação refere-se ao que ensinamos aos nossos alunos e ao como ensinamos, para que eles cresçam e se desenvolvam como seres éticos, justos, pessoas que terão de reverter uma situação que não conseguimos resolver inteiramente, mudar o mundo e torná-lo mais humano. Recriar esse modelo tem que ver com o que entendemos como qualidade de ensino. Infelizmente, ainda vigora a concepção de que as escolas de qualidade são as que enchem a cabeça dos alunos com datas, fórmulas, conceitos justapostos, fragmentados. A qualidade desse ensino resulta do primado e da supervalorização do conteúdo acadêmico em todos os seus níveis. Persiste a ideia de que as escolas de qualidade são as que centram a aprendizagem no racional, no aspecto cognitivo do desenvolvimento e avaliam os alunos quantificando respostas padrão. Seus métodos e práticas preconizam a exposição oral, a repetição, a memorização, os treinamentos, o livresco, a negação do valor do erro. São aquelas escolas que estão sempre preparando o aluno para o futuro, seja este o próximo ano a ser cursado, o nível de escolaridade posterior ou os exames vestibulares. Uma escola distingue-se por um ensino de qualidade capaz de formar pessoas nos padrões requeridos por uma sociedade mais evoluída e humanitária, quando consegue aproximar os alunos entre si, tratar as disciplinas que nos rodeiam e ter como parceiras as famílias e a comunidade na elaboração e no cumprimento do projeto político-pedagógico. Tem-se um ensino de qualidade baseado em condições de trabalho pedagógico que implicam formação de redes, saberes e de relações que se entrelaçam por caminhos imprevisíveis para chegar ao conhecimento. Existe ensino de qualidade quando as ações educativas se pautam na cooperação, na colaboração, no compartilhamento do processo educativo com todos que estão direto ou indiretamente nele envolvidos. A aprendizagem nessas circunstâncias é centrada, ora sobressaindo o lógico, o intuitivo, o sensorial, ora os aspectos social e efetivo dos alunos. Em suas práticas pedagógicas predominam a experimentação, a criação, a descoberta, a coautoria do conhecimento. Vale que os alunos são capazes de aprender hoje o que podemos oferecer-lhes de melhor para que se desenvolvam em um ambiente rico e verdadeiramente estimulador de suas potencialidades. As escolas de qualidade são espaços educativos de construção de personalidades humanas autônomas, críticas, espaços onde crianças e jovens aprendem a ser pessoas. Nesses ambientes educativos, ensinam-se os alunos a valorizar a diferença pela convivência com seus pares, pelo exemplo dos professores, pelo ensino ministrado na sala de aula, pelo clima socioafetivo das relações estabelecidas em toda a comunidade escolar, sem tensões, competições, com espírito solidário e participativo. Escolas assim concebidas não excluem nenhum aluno de suas salas e de seus programas, de suas aulas, das atividades do convívio escolar mais amplo. São contextos educacionais em que todos têm a possibilidade de aprender frequentando uma mesma e única turma. Tais escolas são capazes de ensinar a turma toda. A possibilidade de ensinar todos os alunos sem discriminação nem práticas de ensino diferenciadas para alguns deriva, pois, de uma reestruturação do projeto político-pedagógico como um todo e das reformulações que esse projeto exige da escola para que essa se ajuste a novos parâmetros de ação educativa.